Medo. Eu queria falar de medo. De alma lavada do medo. Que é a série que nós estamos ministrando, porque o medo é uma coisa que nos paralisa. E o pastor João, muito habilmente, já ministrou uma parte dessa visão sobre o medo. Eu fui muito ministrado naquele dia, nas questões de que, gozado como alguns exemplos que são dados, como marcam a gente, porque o que eu lembro dele ministrando, e muitas coisas às vezes a gente esquece, mas o que eu lembro é ele falar o seguinte: eu não vim de paletó. Porque o paletó ou o blazer dá uma sensação de uma proteção, e ele protege mesmo do vento, do frio, de algumas coisas, ele dá uma aparência, ele dá tudo. Ele falou: não, eu vou me despir de tudo isso, eu vou de peito aberto, eu vou me expor, eu vou falar que eu tenho algumas coisas de defeito, são poucos, né, João? Eu falei com a Cláudia, ela me explicou. Mas a gente não quer expor, nós temos medo. E eu quero fazer um pouco da abordagem também, uma continuação disso, uma abordagem de lavar a alma do medo, porque eu acho importante nós entendermos como caminhar nessa questão, como nós nos movermos para resolver essas questões. Um tempo de alma lavada. Nós temos lavado a nossa alma da agitação, temos lavado a nossa alma do tormento do pecado, temos lavado a nossa alma da depressão. Eu não estava aqui, mas compartilhando com o Edivaldo, compartilhando comigo da palavra tal, cara, eu vibrei com aquilo, que é algo que vem assolando toda uma nação, não, todo o mundo. Quando eu vi o número que você me deu, 800 milhões de pessoas, afligidas pela depressão. 800 mil pessoas tiraram a vida por ano no mundo. Meu Deus. 11 mil por ano no Brasil. 69% mulheres, 31% homens, 58% por intoxicação, 6% por perfuro, 5,8% se enforcaram. E muito disso acontece por esse medo. Medo que ele não é erradicado, ele não sai de dentro de nós. Ele se esconde, às vezes disfarçado em nós, que reagimos através de outros sentimentos, para que ele não seja evidenciado. Você quer provocar alguém a fazer alguma coisa, fala para ele: você é medroso, você não vai fazer. Aí a pessoa faz o quê? Ela fala: não, ela quer vencer, ela quer mostrar que ela não tem medo. Mas o conceito realmente da coragem é você, com medo, superar as coisas para ir se livrando dele. Nós podemos ser bem-sucedidos em diversas áreas importantes da nossa vida e ostentar uma bela aparência exterior. No entanto, se o medo correr desenfreado sobre a nossa vida, nós corremos o perigo de ruir. Quem trabalha com obra e vê as coisas, faz assim, quando começa a ter uma infiltração na parede, o que começa a acontecer com a pintura, com a primeira massa, a massa fina que está ali, ela começa a estufar. Vocês já viram isso em algum lugar? Fica aquela parede assim e fica uma bolha. E aí às vezes você vai lá e dá um toquinho, bluf, desaba tudo. Assim é o medo disfarçado. Eu não olho mais para as pessoas e vejo só aquilo que ela está me mostrando, quando ela passou um gel arrumado, obrigado, querido, quando ela se enfeitou, tem tudo isso, ok, você olha isso, mas como está o coração da pessoa? Como está a vida dela? Aprendi muitas coisas com meu filho, em relação a ter interpretação do que é que está sentindo, o que é que está vivendo.
Porque nós queremos o melhor às vezes para os nossos filhos, né? Eu acho que eu também estou mais assim tocado porque meu filho vai casar. O bom é que ele está super bem cuidado. Cadê a princesa? Foi pegar a aguinha. Mas muitas vezes eu olhava para o Tarek e eu não conseguia entender o seguinte, o que estava acontecendo, e muitas vezes o medo do novo, do desafio, das situações, oprimiam a vida dele. Não foi porque eu aprendi com algo humano, porque muitas pessoas falavam e sempre falam, às vezes, muitas coisas de como nós devemos criar nossos filhos. Não é assim? As pessoas não dão conselhos, não falam isso. Mas no final das contas, é só quando nós escutamos o que Deus tem, que nós vamos resolver a relação entre nós. Hoje eu te amo mais. E eu pensava que o que é que me fazia às vezes ser tão forte com meu filho em determinadas situações, porque eu queria tanto isso, simplesmente porque eu o amo. E quando a gente ama, eu falo, não, eu não posso desviar nada, porque ele vai se perder. Porque ele não vai conseguir, uma hora eu não vou estar aqui, eu tenho que forjá-lo, se eu não fizer, Deus me deu isso, e eu preciso fazer isso. Medo de errar. Mães que têm uma ótima intenção com filhos, medo de errar, elas dão tanto cuidado que eles não saem de uma bolha. Por isso que também precisa de um equilíbrio, precisa de um pai que puxa para um lado, de uma mãe que às vezes puxa um pouco, pera, devagar, não vai bem assim, e nós vamos achar o equilíbrio no Senhor. É assim que vai funcionando. E quando eu fui me tratando com isso, eu descobri uma verdade que não estava no meu chip. Meu filho queria minha atenção. Meu filho queria estar comigo sem eu estar pilhando ele com algumas coisas. Eu também não sei porque ele achava isso, porque eu não sou um cara de pilhar ninguém. Agora é hora de um bom membro não dar risada e fazer isso, família, eu gostei. Fazer assim com a cabeça. E o que eu quero estar trazendo a nós? A gente pensa que muitas coisas do que nós estamos fazendo é por amor. E é por amor dentro de nós, é isso. E não é por isso que nós não erramos. É por isso que nós precisamos de amigos para poder nos falar. Nós precisamos de amigos que são tementes a Deus. Nós precisamos estar num lugar reservado para podermos falar com Deus, para que Ele possa nos mostrar qual que é o tom. Como é que nós devemos fazer? Nós não podemos deixar esse medo nos cegar. E dentro daquilo que era o meu medo, eu descobri qual era a verdade disso. Ele precisa de mim. O Tarek é um menino que tem medo que eu morra. Tem ou não tem? Graças a Deus. Se preocupa. Mas eu descobri a outra verdade. É o quanto eu preciso dele. Eu estava tão forte. Eu estava tão assim, porque não posso, tal. E aquilo me levava para uma desconstrução daquilo que Deus queria. A unidade, a esperança. E com isso, com a responsabilidade que eu queria valorizar tanto, eu acabava deixando de ser um pai que tinha o relacionamento com o filho, um pai presente não só na parte do osso, mas na parte da picanha, na parte de estarmos juntos. É assim. O Senhor me mostrou, é você que precisa dele. Isso mudou a nossa relação, não mudou?
E continua. O medo de perder pode nos destruir. O desejo de Deus é que nós vivamos livres desse medo. Nós vamos experimentar a Shalom, a paz. Tem aqui falando da paz, Shalom, saudação que representa um desejo de saúde, harmonia e paz. Demais. Eu sei que Shalom em Israel é muito usada como um cumprimento, como um bom dia, olá, mas é mais do que isso. Eu desejo a você saúde, harmonia, paz. Shalom para os relacionamentos, Shalom para a comunidade, Shalom. É isso o desejo de Deus. De Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Apocalipse, nós encontraremos várias referências enfatizando o desejo de Deus em ver um mundo livre do medo e repleto de paz. Os versículos que nós estamos usando para essa série nos mostram várias vezes isso. Eu vou repetir, Números 23, 26 nos diz assim: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê o quê? Paz. É um desejo, queridos, a gente pode estar passando pelo que for. Quando você encontra esse lugar no Espírito Santo de Deus, que é a paz, em meio a todas as turbulências, você vive de uma forma diferente. Meu filho está com um problema, eu encontrei a paz do Senhor, eu vou conduzir e passar por aquela provação, eu vou conduzir a minha vida de uma forma diferente. Em João 14, 27 nos diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Creiam. Creiam. Existem momentos que a gente não tem para onde correr. E é nessa hora que você vai entender a importância da sua fé ser uma fé verdadeira. Ser uma fé como o pastor Reinaldo e a pastora Margarida vem ministrando no culto de quarta-feira, que tem sido bênção. Uma fé que você tem uma experiência real, não é isso, pastor? Uma experiência real. É muito espetacular nós vermos um casal como foi o Denis e a Bia com a Clarissa aqui, dar o testemunho. Eu lembro dela no hospital, confiando sim nos médicos, mas colocando a sua dependência em Deus. João 16:33 nos fala: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo conhecia plenamente a questão de dar a segurança para as nossas vidas nele. Paz, a paz que excede todo entendimento. O medo, querido, é a principal barreira para a paz, um grande empecilho quando se pretende levar uma vida de alma lavada. Está com medo do casamento? Vai dar tudo certo? E se manchar o vestido? Não vai manchar. Você tem fé. Mas e se manchar o vestido? Ela chora.
Pode chorar? Pode. E coloca a tua confiança no Senhor. Obviamente, o que eu estou orientando? Meu filho, minha nora, no quê? Presta atenção. Tudo pode dar certo ou não dá. Nós queremos que tudo dê certo. Vamos fazer de tudo para dar certo. Só que não estraguem a vida de vocês, porque o suco não estava do jeito que devia estar, porque o bolo não estava assim, porque o vestido manchou. Nós queremos que tudo dê certo. Mas nós temos um Senhor para nos mostrar o que é importante. Quem já foi noiva aqui? Levanta a mão. As noivas, deixa eu ver a mão de vocês. Aí, as noivas sabem muito bem, mais vale você estar em paz com seu marido do que qualquer outra coisa. Quantas mães eu vi forçando os pais a fazerem uma festa de aniversário que não podiam fazer, não tinha dinheiro para aquilo, fizeram a festa e foi lá, a festa foi maravilhosa, e a vida estava um inferno. Não estão sendo dirigidos por Deus. Querido, você vai falar, pastor, você não quer que faça festa para as crianças de 1 ano? Não, querido, pode fazer a festa. Mas eu vou te falar, quem lembra exatamente da sua festa de 1 ano aí? A festa não é para ele, você quer marcar um momento, se é um bolinho que está com a família ali, e saiu umas luzinhas, espetacular. Dá um beijo na mãe, a mãe dá um beijo no pai, a criança olha aquilo e fala, nossa, meus pais se amam. É isso. É o nosso Deus que vai nos dirigir. Nós vamos ter o melhor dessa terra, se nós não formos enganados. Algumas coisas nós vimos, e foi já dito, que foram usadas para destruir a nossa paz. São forças ou circunstâncias que acabam com a nossa tranquilidade interna, elas incitam o medo, é pressão financeira, é ruptura de relacionamento, são más notícias, uma notícia inesperada, um fracasso moral, uma morte iminente. Você descobriu que vai morrer, cadê minha paz? Quem passa por uma circunstância de doença, tudo isso, querido, vem para tirar a nossa paz, a nossa vontade de seguir. E o Senhor é conosco, para que nós possamos aprender a caminhar nas tribulações, tendo paz. Situações, às vezes, que nos confrontam e que o que eram águas calmas na nossa vida, se transformam em um tsunami. Como a paz pode vir ao nosso coração, se nós quebramos às vezes barreiras morais, que Deus coloca sobre a nossa vida? O Senhor coloca barreiras morais, porque é como Ele dá um doce para a gente, Ele dá um presente para o casamento, que é a relação de intimidade com o seu cônjuge, e Ele fala, está aqui, é para o seu prazer, mas nós insistimos em querermos agir às vezes como crianças, que pegam um doce, e se você deixar lá um balde desse tamanho de doce, ela quer comer todo ele, e vai ficar ruim. Homens e mulheres que quebram as barreiras morais, e caem para a internet, caem para filmes pornográficos, é prazer, e nós estamos fazendo junto, prazer que Deus colocou limites, para serem usados corretamente. Quando nós passamos as barreiras morais, eu falei para os casados, para os solteiros também, quando são invadidos por questões morais que não cumprem com aquilo que é a palavra de Deus, o que ocorre é que o medo começa a tomar conta. Homens que têm medo que a sua esposa pegue o celular e tenha a senha dele. Mulheres que têm esse mesmo medo.
Não, não, tenho as minhas coisas. Medo de quê? Não, eu tenho minha individualidade. Querido, se você é uma dessas pessoas, hoje mesmo você pega e entrega a senha para ela e fala: me ajuda. Me ajuda. Nós precisamos nos ajudar. Situações que nos confrontam. A paz pode vir ao nosso coração se nós rompermos essa questão de nós passarmos essas barreiras morais. O fracasso moral acaba com a paz. Ao cruzar esse limite moral, uma onda de medo, de remorso, da culpa e da vergonha sujam a nossa alma, com uma sujeira que nos arrasta para um ambiente contaminado, agitado, turbulento. Querido, não é possível você conviver com esse medo, que não é um medo construtivo, é um medo: vão me pegar porque eu sei que estou fazendo algo errado. Pessoas que têm compulsividade, gastam mais do que devem, não controlam suas finanças, fazem de forma agitada, de alma lavada da agitação. Não, continua. Eu escutei aquela ministração, mas eu não aplico na minha vida. Eu continuo agindo da mesma forma. Medo em avaliar oportunidades de emprego. Pessoas que às vezes têm oportunidade, mas não vão. Eu tenho medo. O medo paralisa. Medo de seguir a lei. Não é só porque às vezes nós sabemos que existe uma corrupção, existe um monte de coisa, nós justificamos e aí nós passamos a ser pessoas ilegais também. Tem que recolher imposto de renda. Como que eu vou gostar desse negócio que vem e mete a mão no nosso bolso, quando eu vejo tanta corrupção? Mas como eu vou ser uma pessoa ilegal? Como eu vou pegar e deixar de cumprir a lei? O Senhor Jesus foi colocado à prova nessa área. Dai a César o que é de César, toma um imposto. Ele sabia de toda a corrupção, ele sabia de todas as mentiras. Dai a César o que é de César. O medo destrutivo, infundado, ele é inútil e paralisante. Esse tipo de medo não nos protege dos perigos, nem nos convida a meditar seriamente sobre a eternidade. Não faz isso. Ele apenas arranca pedaços de nós. Ele arranca pedaços do nosso bem-estar. Qual medo você tem? Que está escondido, está disfarçado? Qual é o seu medo? Quais passos que eu posso seguir para vencer esse medo destrutivo? Como nós podemos fazer isso? É isso que eu gostaria muito que você pudesse buscar. Eu estou buscando. O que é que me dá medo? O que eu devo fazer para vencer o medo? E o primeiro passo é você compreender a origem dele. Qual a origem do medo? A pessoa às vezes tem algumas reações que ela explode por qualquer coisa, ela tem ataques de raiva, ela tem fobias extremas, ela não consegue se controlar, ela tem medo do escuro, de lugares novos, de multidões, de gente. Ela pode ter sido exposta a informações extremas em sua infância, e hoje isso paralisa a vida dela. Esse caso, que eu peguei como do exemplo do livro Simplifique, mostra uma criança que a mãe falava: filho, não sai. Na minha época tinha o saco, o homem do saco que pegava a gente, levava não sei para onde. Tinha umas conversas assim, não tinha?
quem está respondendo tem que ser da minha idade. É isso. Tinha um homem do saco. É o saco preto ainda. Eita, para fazer sabão. Mas não era cachorro que eles pegavam para fazer sabão? Mas tinha isso. Só que essa mãe pilhou tanto o filho. Boa intenção, lembra o que eu falei? Boa intenção. Filho, não sai, porque tem gente que pode te matar. Você pode tomar um tiro na rua. Eu estou imaginando no Rio que deve acontecer isso. Deve acontecer. E falou, sabe o que aconteceu? Ele ficou uma criança antissocial. Tinha medo de sair na rua, ele tinha medo de ir para a escola, ele tinha medo de tudo. Só descobriram isso porque foi para um tratamento e falaram: mãe, o problema dele é você. Mas o meu filho, que eu estava protegendo, isso. Não pode ser assim. Ele perdeu totalmente a confiança fora daquele ambiente encaixotado que ele estava. Medo. Crianças que a mãe, com a boa intenção de proteger, repetidas vezes, repetia ao menino os perigos do mundo exterior. Medos de várias coisas. Medos de várias coisas. Medos de voar. Tem gente que morre de medo de voar. Tem trauma por ter sido anteriormente participado de uma experiência de um voo que o avião deu uma turbulência. Aí não voa mais. Medo de nadar. Uma criança foi afundada às vezes na piscina por um vizinho quando estava brincando e quase morreu. Segurou lá. Você já viu criança brincando assim? Vou te segurar aí debaixo. Meus primos eram assim. Vamos ver quem consegue quase matar o outro. Olha que brincadeira legal de criança. Jogava em cima e segurava. E tentava segurar para ele não sair. Uma dessas crianças fica com trauma. Depois não entra na água. Depois tem medo de andar de barco. Depois não vai passear com a esposa. Depois não ensina o filho a nadar. Medo. Qual é o teu? Que às vezes está disfarçado. Porque a gente vai aprendendo a disfarçar dentro disso. Está todo mundo lá, você vai lá para Ilhabela, vai para outro lugar, vai andar de barco, põe uma tábua lá para passar, fala, aí eu não entro não. A esposa vai sozinha. Qual é o medo? Essa é boa, eu quis colocar porque eu vejo muitas coisas assim, eu vejo como impede o crescimento das pessoas, medo de dirigir. Fala, Senhor. Tem mulheres que vão limitar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida de um monte de coisa, porque elas ficaram com medo de dirigir. Medo. E só que é o seguinte, dá para conviver, porque meu marido leva, meu primo leva, eu pego um Uber, eu faço outra coisa, tá? Eu estou só chamando a atenção, que você deve buscar a sua libertação. O medo aprisiona. O medo está limitando outras áreas da nossa vida. O medo não é para andar com nós. Esse medo não. Algo que você precisa vencer. Medo da igreja. Esse eu tinha que falar. Já viu gente que tem medo de igreja? Aqui tem um monte. Pergunta aí para quem está lá. Você tem medo da igreja? Querido, eu quero só te falar o seguinte, quando a gente está no mundo, a gente fala que não tem medo do mundo, mas a gente tem também, porque a gente é ferido lá, e não dá para sair do mundo, você vai ter que conviver com as coisas do mundo, e aí você, por uma misericórdia de Deus, aceita Jesus e passa a ser um cristão, e aí começa a conviver com a igreja. Eu sei que você vem enganado às vezes. Qual é o engano? Aqui só tem gente perfeita, olha para o lado aí. Lógico que não são perfeitos, e aí nós vamos ter atritos, vamos ter discussões, vamos ter coisas, e nós vamos querer ser direcionados por Deus, para que a gente saiba como brigar. O problema dos relacionamentos não é o brigar, é como a gente briga, é como a gente se acerta, mas aí eu brigo, não sigo a Deus em algumas coisas, e sabe o que acontece? Eu fico com medo de igreja, eu deixo de querer abrir uma célula. O quê? Eu vou cuidar de vida de pessoa assim?
Ô pessoa, olha como ela traz o filho e sobe no meu sofá. Eu não vou falar para ela que se não pode, porque não sou eu que, não é filho meu. E se eu falar, eu vou chamar a mãe e falar: olha, não deixa seu filho subir no sofá que vai sujar. Se eu for ensinar, a pessoa pode falar: quem é você para falar do meu filho? Aí vem o outro lado: quem é você para falar do meu filho? Fala: eu sou a líder da sua célula. É boa, irmão. Gostei, essa é melhor. Eu sou a dona do sofá. É isso mesmo. Nós temos que aprender. Pessoas que desistem de estar em ministério, sabe por quê? Ah, não, eu não quero estar mais em determinados ministérios, ou em nenhum ministério, ou seja, em algum ministério, sabe por quê? Porque lá vai ter divergência e eu não quero. Eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero só sombra e água fresca. Não vai dar certo. O Senhor nos pôs juntos, e esse é o mistério do amor dele com a igreja, para que nós possamos aprender a conviver com nossas divergências, que a gente possa aprender a conviver com nossos erros e melhorando a cada dia. Você não deve, você não pode se omitir, você não deve se esconder atrás do medo de ter um relacionamento e esse relacionamento acabar podendo expondo. Ah, mas a pessoa pode sair da igreja, mas eu posso ficar nervoso e sair. Querido, criança eu entendo, você dá piti? Não. Fala para quem está do teu lado: cresce, querido, cresce. Medo de se relacionar, porque esse relacionamento, eu falei que é em alguma comunidade, e a igreja é uma dessas comunidades, mas medo de se relacionar, por tiver às vezes um namoro, um noivado, um casamento traumático, a pessoa não quer mais se relacionar. Na verdade ela fala que quer, eu quero me relacionar, mas sabe o que é? A hora que eu vou, eu lembro de algumas coisas, e eu tenho medo, e eu não consigo. Eu tenho medo. Mas, meu querido, minha querida, você precisa casar. Você precisa dormir com alguém, porque a Bíblia fala que é melhor que não sejamos dois. Dois em um, boa. É isso. E o de noivo, como é que chama? Cadê o Rafael e a Mafê? Nós dois. É melhor assim. Nossa, mas a gente discute, mas nós nos ralamos uns com os outros. Querido, é Deus trabalhando, é um milagre. O casamento é um milagre de Deus. Sabe por quê? Nós somos tão diferentes, temos opiniões de forma diferente, temos intensidades diferentes, e ali tem que ser revelado, tem que se manifestar a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para a nossa relação e falar: meu, eu quero isso, eu desejo isso para a minha vida. Medo de ter amigos. Eu tenho amigos só até um ponto. A pessoa deu um passo a mais, eu não, aqui não, porque sabe o que pode acontecer? Ela pode falar, ou eu posso falar. Medo. E a sua vida fica limitada. E sabe o que começa a acontecer, queridos? Começa a viver a crise de chupar pirulito com plástico. Não tem sabor. Quem já chupou pirulito com plástico aqui? Eu já chupei, então eu posso falar. Criança é maravilhoso, né? Mas a real é que eu fiz de adulto. E não tem gosto mesmo. Quem já deu beijo em poste em dia de chuva? Gosto de poste molhado. Nunca fizeram isso? Vocês vão ficar com vontade, presta atenção. Tem gosto de poste molhado, tá? Eu posso dar uma sugestão. Você pega uma pedrinha mole e fica chupando a pedrinha. Quem já chupou pedra aqui? Também ninguém? Tem pessoas que têm medo de perder a pessoa amada. E isso fica escondido. Sabe por quê, querido?
essa coisa fica escondida atrás, sabe do quê? Dos ciúmes. É medo, mas fica escondida atrás dos ciúmes. Ah, pastor, mas não pode ter ciúmes? Sim, aquele que é construtivo, que é saudável, é para ter. É perfeito, é cuidado, é outra coisa. Eu estou falando aquele que tem um ciúmes de uma forma tal que aprisiona, perder a pessoa amada, medo, o ciúme extremo. Qual é o meu medo? Eu não mereço esse outro, eu não mereço essa pessoa, e sabe o que acontece? Por eu não merecer, eu tenho medo. Ele falou, ou ela falou com alguém, eu tenho medo de perder. Dá para cuidar, dá para tratar, dá para viver de uma forma diferente. Mas tem pessoas que passam a vida inteira prisioneiras de medos debilitantes. Em geral, quando se consegue entender a origem, a causa efetiva desse medo, muitas vezes disfarçado, é possível buscar a superação do trauma e evitar que ele levante muralhas que podem limitar essa questão de você reviver o trauma. Vão levantando muralhas. Vão levantando muralhas. A pessoa fica extremamente possessiva. Você conhece gente que é possessiva? Tem que ser do meu jeito. Por trás disso tem um medo. Tem que ser da minha forma, porque se não for daquilo, eu perco o controle, eu fico nervoso demais. Paralisam a vida e levantam muralhas. Tem um segundo passo que nós devemos fazer. Senhor, você já entendeu a origem do seu medo? Você vai para o segundo passo. Fala para esse medo. Quais são as mentiras que dão origem a ele? Porque nós acreditamos que se nós fizermos determinadas coisas, eu vou perder isso, perder aquilo, vai me causar um desconforto, e a hora que eu começo a falar que é mentira, e mostrar porque isso é mentira, eu começo a entender que esse medo não tem fundamento. Uma vez obtido uma sólida compreensão da origem dos seus medos destrutivos, o passo seguinte é expor as suas mentiras. Está o 2 lá. Está aí já? Não está lá. Uma vez obtida uma sólida compreensão, faça isso. A mentira nos leva a ter uma crença distorcida, ela nos tira a fé, e a mentira não é de Deus. Em João 8,44 nos diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Atrás dos nossos medos, nós estamos crendo em algo que não é de Deus. Em João 8,44, Jesus diz assim, Jesus se refere ao maligno como sendo um mentiroso, o pai dessa mentira, ele revelando a estratégia básica de Satanás. Isso aí é um alerta, e essa estratégia é que ele usa o engano. Ele usa o engano, ele tenta disfarçar as coisas de uma forma tal que nós vamos ser enganados se nós dermos ouvidos a ele. Quando o medo me aprisiona, põe essa outra frase, eu queria que você repetisse comigo. Põe o próximo. Dá para ler aqui? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quando o medo me aprisiona, fica difícil manter o meu olhar no poder e na provisão de Deus. Agora vamos ler como crente que tomou o café da manhã. Vamos lá, vamos de novo. Quando o medo me aprisiona, fica difícil manter o meu olhar no poder e na provisão de Deus. É isso.
estou com medo. Ah, mas ora, a pessoa não consegue. Ah, eu não consigo ler a Bíblia. Ah, mas faça tal coisa. Não consegue fazer. Quando faz, é só uma casca, não é do seu interior. Você está com medo? E não sabe que isso é medo? Você está tendo uma revelação hoje, de você aprender a lidar com esse medo. Pessoas que têm medo, às vezes, de ter uma conversa com seu cônjuge. Olha, tem uns homens, existem algumas mulheres, que precisam ter uma conversa séria como casal. Vamos conversar. Até o tom de voz tem que ser diferente quando você fala. Ah, vamos conversar. Não, assim não. Nós vamos conversar. Muda o tom. Não precisa ser para a esposa. Testa aí do lado. Fala para a pessoa do lado. Vamos conversar. Isso, olha. A testa muda a fisionomia dela. É uma conversa séria. Marido e mulher que vivem juntos e não conseguem ter uma conversa séria para acertar coisas que são extremamente importantes no seu relacionamento. Tal coisa não dá mais, a gente precisa mudar. Nós precisamos transformar. Nós precisamos ter profundidade nas coisas que nós estamos falando. Não dá para se viver, ou melhor, dá para se viver um relacionamento superficialmente, mas não é assim que o Senhor deseja. Ele quer que nós nos conheçamos melhor. Como que eu te afeto nisso? Como você me afeta em tais coisas? Como nós vamos sair disso de acordo com a palavra de Deus? O que Deus nos orienta nisso e aplicar em nossas vidas? Viver isso. Muitas vezes temos medo de conversar isso, porque achamos que talvez o nosso cônjuge possa nos deixar. Eu não vou falar para ele. É muita burrada. Se eu falar, não vai dar certo. Ele vai me deixar, ela vai me deixar. Querido, o medo ostenta o engano. A exposição das mentiras que alimentam os nossos temores costumam ser a metade da batalha ganha. Se você expuser essas mentiras e descobrir para você mesmo, no seu interior, e conversar com alguém que você possa confiar em Cristo Jesus, metade da batalha está ganha. O terceiro passo é enfrentar o medo. Você viu que tem uma sequência, né? Entender a origem. Qual que é o segundo? Expor a mentira. E qual é a terceira agora que veio? Enfrentar o medo. Eita! Estudos demonstram, querido, que evitar os medos só os faz crescer. Você vai evitar o medo, ele só vai crescer. Especialistas em gerenciamento de medo concordam que o medo começa a perder o poder quando alguém reserva tempo para compreender a sua origem, expor as suas mentiras e enfrentá-los. O Espírito de Deus fará parte, ajudando-nos a discernir a origem dos nossos medos e revelando as mentiras do maligno. A sua parte é enfrentar esses medos, nomeando cada um deles, pelo que eles realmente são. Porque eu não estou dizendo que não existam medos, que eles estejam fundamentados em coisas que foram verdades. Existem medos que eles são verdadeiros, mas não por isso que você vai precisar ficar convivendo com ele. Você pode aprender a superar. Você deve nomeá-lo pelo que eles são e pelo que eles não são, pelas duas coisas. Esses passos nos libertam da escravidão desse medo destrutivo. A maneira de vencer o medo é estender a mão para Deus, que nos estabiliza para enfrentar aquilo que nós tememos. Deus nos estabiliza.
Você pode repetir comigo a próxima frase agora? Vamos ler junto? Cristãos, aqueles lá que são fera, né? Vamos lá? Vou inclinar meu corpo na direção dos problemas e andar no meio deles. Qual é o teu medo? Você vai inclinar teu corpo e você vai passar pelo meio dele. Você vai vencer. Se você precisar de ajuda, use-a. Pega na mão do Senhor e passa no meio dele. Jamais devemos dar as costas ao perigo para tentar fugir dele. Frase de Winston Churchill, primeiro-ministro que derrotou Hitler e levou a Grã-Bretanha à vitória na Segunda Guerra. Precisamos fazer aquilo que achamos que não podemos fazer. Eleanor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Tem coisas, queridos, que você não quer fazer. Fala para quem está do teu lado, eu já sei, mas é para você fazer. Tem coisas que a gente vai ter que fazer. O medo destrutivo é uma batalha mental. Diversas passagens nas Escrituras nos desafiam a sermos sóbrios, circunspectos e reflexivos, modo que não nos deixemos tiranizar. Nós não podemos deixar esse medo ficar atacando a nossa vida de um jeito que a gente não caminha, que a gente não vive. São padrões de pensamentos que são destrutivos, e eles são todos baseados no medo. Por que você é tão agressivo? Pergunta, desculpa, queridos, mas eu tenho que perguntar. Pergunta para quem está do seu lado, por que você é tão agressivo? Eu me perguntei um monte de vezes isso. Nossa, porque quando alguém me fala alguma coisa, eu... o que é isso? Da onde vem isso de dentro de nós? O Senhor nos fala que o mal habita em nós. Mas por que a gente é tão agressivo? Muita dessa agressividade vem do medo. É uma forma de defesa e nós temos que ser curados. 2 Coríntios 10, 5 nos diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. Paulo incita os seguidores de Cristo a recusar em ser tiranizados por ideias que induzem ao medo, de forma a levá-los cativos, todos os nossos pensamentos, à obediência de Jesus. É assim, mesmo quando a sua mente está rodopiando por causa do medo, você pode impor uma ordem, uma disciplina ao seu pensamento, entregando esses medos ao poder de Jesus e levando cativa a ele cada ideia que ocorre em seus pensamentos. Precisa acender uma luz amarela quando aparecem esses medos, para que a gente possa identificá-los e levá-los à presença de Jesus. Tem o quarto passo e último: profira palavras da verdade. Fale a verdade para o seu interior. A verdade sempre vai vencer. Você vai falar: pastor, você não parece que não assiste noticiário das políticas, disso, daquilo. Querido, a verdade sempre vai vencer. A verdade, se ela subsiste nela mesma. A mentira não. A verdade, ela tem uma base que é eterna e divina. Porque o Senhor Jesus nos diz isso. Quem é a verdade? Ele.
Eu sou a verdade e a vida. Não tem para quem. A mentira não. Você pode ver os corruptos do país, as pessoas que não. Então, cara, a gente não poderia ter mudado de governo nunca. Estava todo mundo comprado, milhões para cá, milhões para cá. Os caras tomaram conta. Sabe o que acontece? O mal não subsiste. Um der do outro. Só saiu o governo porque alguém pegou e apontou para o outro ficou com medo e falou para o outro. A mentira não subsiste. Vão cair por terra todas as mentiras. Tem 3 declarações que você pode contrapor aos seus temores e retornar a Shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento. Você está com medo de alguma coisa, na situação que você estiver? Tenha uma conversa interior. Você já conversou com quem? Estou falando agora, não estou, porque eu fico brincando às vezes, né? Você já falou com você mesmo? Sempre, olha lá, alguém? Tá, obrigado. Então assim, a gente tem que falar para nós, nesse momento, que você identificou o teu medo. Dê uma voz de comando para suas emoções. Controle-se, fala. Você está extrapolando, fala, calma. Dá uma voz de comando para o seu interior. Essa voz de comando, nós vamos aprender, sabe o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte: Espírito que habita em mim, manda na minha alma. Eu não quero isso. Manda na minha alma. E para o lado de cá você fala, alma, obedece ao Espírito. Obedeça ao Espírito. Você vai se controlar. Você vai ter equilíbrio. Você vai perder o medo. E você vai ter a Shalom do Senhor. Harmonia. Paz. Relacionamento com Deus. Eu sou capaz de fazer isso. Fale para você. Eu vou fazer recuar meus sentimentos de pânico, meus sentimentos de insuficiência, meus sentimentos de que eu não sou capaz. Dá um comando para o seu interior. Fale para o Espírito, reforce ele, creia que ele está em você. Creia que ele está em você, controle através do teu Espírito, dando comando para a tua alma, para tuas vontades, para tuas emoções. Dê o comando para o Espírito e vá para a sua alma e diga para ela: aquieta-te, aquieta-te e obedeça. Use sua memória para trazer os versículos da palavra. Atos 16:31 nos diz assim: eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Creia. Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O Fernando deu testemunho aqui dele e falou o seguinte: cara, eu estava isso, meu dinheiro, minhas coisas, minha coisa. Teve uma hora que ele parou, o Espírito estava no carro com ele e tudo mais. E o que falou? Eu sou teu Deus. Você está se apoiando em coisa errada. Não é nisso. Eu sou o seu Deus. Se você crê. Se você crê, ai pastor, mas nada. Para de ser um crente vacilão. Isso é um João bobo. Não tem nada a ver, João, com você. Que fica assim. Para. Pede para Deus hoje. Você vai ceiar, nós vamos ceiar agora. Peça para o Senhor te dar o centro da vida dele.
para que você caminhe nele constantemente. Arranca o medo, faça um compromisso com o Senhor, recorra às Escrituras. Você vai falar com o teu interior, você vai ler a palavra de Deus, e ela vai se revelar, e ela deixa só de ser uma palavra morta, uma palavra escrita aqui, é mais, é algo que você lê e fala, meu Deus, aqui tem vida, mas eu vou achar isso, achar aquilo. Você vai achar o que você quiser, desde que você creia no Senhor, porque Ele vai direcionar teus pensamentos. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Falei, nossa, estamos com medo? Não estou aperfeiçoado no amor. Deus não tem, às vezes, Ele fala por metáforas, Ele fala por um monte de jeito, mas, queridos, existem verdades que não são relativas, elas são extremamente absolutas. Aquilo é uma verdade na eternidade, é no sopro do universo, aonde ela estiver, ela é verdade, porque ela é de Deus. Davi experimentou muitos medos debilitantes e descobriu que Deus é libertador e é fiel. Recorrer à Bíblia é uma forma de nós mantermos sob o controle dos nossos receios e medos. Salmos 34:4 diz assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quais são os seus temores? A hora que você para efetivamente e diz, o que está acontecendo? Por último, ore. Peça ao Senhor e tudo Ele fará. Devemos fazer orações específicas daquilo que desejamos, não orações vagas. Cura minha filha. Cura. Eu sei que esse vai depender do desejo de Deus. Você também sabe. Mas peça especificamente o que você deseja. Senhor, arruma minha mente confusa. Senhor, tira de mim a arrogância. Senhor, quebra todos os ciúmes do meu coração, tirando esse medo maldito de mim. Seja específico no que você deseja. Não se preocupe em forçar a barra com Deus, porque tem gente que se preocupa com isso. Eu vou falar para você uma coisa bem legal. Deus sabe lidar com as pressões. Ele não entra em crise. Ele sabe lidar com isso. Ele não tem medo. Diga a Ele qual é o seu objetivo e o seu desejo. Amém, queridos? Filipenses 4, 6 e 7 fala assim, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por onde? Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, a Bíblia é demais, gente, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes em Cristo Jesus.